Em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. Essa semana Deus mexeu muito comigo, nessa direção que nós falamos hoje de manhã, sobre pontualidade. Quando a gente prega olhando para o relógio, é ruim demais. Tem muita coisa que vem no coração, e às vezes a gente não anota, e na hora aqui, na pressão do relógio passando, porque tem escola bíblica dominical depois, a gente acaba engolindo um monte de coisa que deveria falar. É normal em qualquer igreja, mas eu estou só colocando para fora aqui, expondo a minha dificuldade. E eu fiquei tão triste quando eu saí daqui, eu falei, meu Deus, eu esqueci disso. Falei, vou pregar de novo. Aí eu vou ter que falar de novo algumas coisas aqui. A mesma coisa de manhã, não é o mesmo sermão, mas é a mesma direção, a mesma situação. O que o Espírito de Deus tem soprado no nosso coração. Então nós pregamos sobre uma igreja saudável, é uma igreja pontual, de pontualidade, com Deus em primeiro lugar. E se a gente for pontual com Deus, nós seremos com os demais. É só um reflexo. A nossa vida é um reflexo daquilo que nós buscamos. Quanto mais perto de Deus, mais paz a gente passa para as pessoas. Quanto mais perto de Deus e mais cheio de Deus, mais a alegria a gente consegue transmitir para as pessoas. Quanto mais perto de Deus, mais mansidão, sabedoria, domínio próprio, porque estas coisas, elas são parte do fruto do Espírito Santo de Deus, e só Ele produz em nós, quando nós transbordamos dEle. O fruto é dEle, não é nosso. Está registrado nas Escrituras, pois o fruto do Espírito é. Então, Deus usa algo sobrenatural, porque é do Espírito, não é nosso, para resolver um problema natural em que a sociedade vive. Uma sociedade sem alegria, que tem aumentado o índice cada dia mais de suicídio, de depressão, de síndrome do pânico e de tudo quanto é mais que põe a alma para baixo e entristece. Isso é fato, isso acontece e tem atingido dentro das nossas igrejas também. E eu entendo que tem acontecido isso pelo fato de nós termos perdido o ponto. Passou, nós perdemos o time de Deus, com relação ao que Ele deixa registrado nas Escrituras para nós, que podemos vivenciar e experimentar em vida, do qual o Deus que não pode mentir prometeu, e Ele prometeu a toda a sua igreja. E passando por isso, porque nada mais acontece, muitas coisas, a gente começa então a pregar dos nossos púlpitos e afirmar algo baseado nas nossas experiências, tão poucas e tão vazias, e se apegamos tanto a livros e esquecemos que o Espírito continua o mesmo e Ele sopra onde Ele quer. Mas Ele sopra aonde o povo tem sede, aonde o povo busca, aonde o povo pede, aonde o povo bate na porta. Isso é o contexto do maior legado sobre oração, quando os discípulos falam que pede a Jesus para ensiná-los a orar, porque eles não sabem, e então Jesus começa a descrever sobre oração. Quando vocês forem orar ao Pai, vocês orarão assim. E o maior legado registrado nas Escrituras, o mais completo, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, quando ele começa com a oração do Pai Nosso, e ele conta a parábola, e depois ele sai para a prática. Vem que vocês vão ver como é que quando a gente fala com o Pai, o que acontece. E pessoas são libertas, pessoas que estão possessas são libertas, e ele vai na aula prática mostrando, quando você tem intimidade com o Pai, o que as coisas acontecem. Nós temos perdido esse time. No João capítulo 4, esse texto é riquíssimo da presença de Deus, dos ensinamentos de Deus. Eu já preguei nele aqui na igreja pelo menos umas 2 vezes, que eu me lembre. Uma a respeito da mulher, da samaritana, outra a respeito do Espírito de Deus, quando o povo de Deus perde o time do Espírito e começa a preocupar mais com o culto formal do que com a própria presença de Deus, mais preocupado com o andamento do horário e de cada parte, e de teologia, e esquecemos que o principal é adorar a Deus em espírito e em verdade.
E nós estudamos sobre isso aqui, eu levei a vocês, adorar a Deus em espírito, tem que procurar ser cheio do Espírito. A gente só adora se a gente estiver cheio dele, é Ele que conduz a adoração. É Ele que move, não somos nós que movemos o Espírito. Mas nós preparamos o terreno do nosso coração. Isso tudo é um resumo para vocês entenderem. Eu nem comecei a pregar ainda, é só para dar uma alusão. E a verdade eu encaminhei a vocês a primeira carta de João, no capítulo 1, quando ele fala o que é adoração em verdade, e no capítulo 5 ele volta a falar sobre adoração em verdade, aqueles que adoram a Deus em verdade, aqueles que amam a palavra e praticam as Escrituras. Mas hoje eu quero falar nesse texto, baseado nessa história da mulher samaritana, do encontro desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, com uma mulher num poço ao meio-dia, do sol rachando, quente. E o contexto é que Jesus estava cansado. Ele estava cansado da viagem e com fome. E então ele parou no poço de Jacó. Pois que há muitos anos atrás Jacó tinha cavado e deixado, ele era um legado naquela região. Para nós isso não diz nada, porque aqui tem água até demais. Mas para eles diz tudo, porque a região deles é região de deserto. A água lá é tudo, tudo. Então ele para naquele poço, que é um marco. Inclusive para os samaritanos, quando a mulher fala assim, o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que furou esse poço? Esse é o local de encontro, o local que alguém que deixou um legado, de um homem que estava cansado, Jesus, da viagem, mas não estava cansado da mulher. Ele não perdeu o time de Deus. Os discípulos perderam. Nesse texto você vai ver que os discípulos perdem o time de Deus, a mulher perde o time de Deus, mas Jesus não perdeu o time de Deus. Você vai perceber que quando a mulher começa a perguntar, Jesus começa a falar para ela daquilo que realmente pode mudar a vida dela. E ela só preocupada com o aqui e agora. E quando ele fala, se você conhecer quem é o que te pede, ele te daria o dom de Deus. E a água jorrar para a vida eterna. Essa água que você bebe, você volta a ter sede. Mas a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Time de Deus. E ela volta no time do homem. Perdeu o time, perdeu o tempo. Passou e falou, então me dá dessa água para eu não precisar voltar nunca mais nesse poço. Não entendeu nada. E existe uma geração e uma multidão de pessoas entrando dentro das igrejas hoje, buscando a Deus, por causa dessa água que volta a ter sede. Eu vou buscar a Deus porque Ele vai me dar um carro, Ele vai me dar uma casa, Ele vai me dar um casamento, Ele vai me dar um dinheiro a mais na poupança, se eu colocar Ele vai dar 10 vezes mais. Perdeu o time de Deus, perdeu o tempo de Deus. A água que mata a sede e que tira essa vontade, essa loucura que nós temos, inclusive como evangélicos, de correr e atrás e de adquirir as coisas. No dia que nós entendemos quem realmente é o nosso pastor, nós não vamos precisar de mais nada, porque Ele é que nos conduz. O Salmo 23 afirma isso. Quando o Senhor verdadeiramente for o nosso pastor, todos os verbos lá estão voltados para Ele e não para nós. Ele não depende em nada para nós, nem para as águas tranquilas, nem para os pastos verdejantes, nem para o vale da sombra da morte, nem contra os inimigos, nem para a habitação, nem para buscar a bondade, porque quando o Senhor é o nosso pastor, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Tudo vem dele. A igreja tem perdido esse time, e por isso temos andado em doenças que todo mundo tem, porque é normal. A única coisa que nós diferimos do povo que está lá fora e não conhece a verdade e as Escrituras, o Senhor que liberta, é o Espírito de Deus que nos traz vida e vida em abundância. E quando Ele nos traz vida em abundância, nós somos curados.
Mas se nós não buscarmos isso e só frequentarmos cultos à noite e ouvir pastor pregar e achar até bom, arrepiar, até chorar, mas durante a semana não buscar ser cheio do Espírito, você vai continuar com as neuras e com os traumas e com as ansiedades e com as depressões que todo mundo tem, porque isso é normal para quem é vivo. Isso é algo que acaba atingindo a nossa patologia, mas que tem a intervenção divina. E quando a intervenção divina vem, há cura. Pastor, o senhor está sendo muito simplista. Não, eu vivo pela fé. O justo viverá pela fé e não pelo que vê. Eu creio num Deus que cura todo o ser. Eu creio num Deus que ainda quando a gente passa por angústias da alma, Ele nos visita e nos levanta. Quando nós temos um Deus que é o nosso pastor, Ele não nos deixa morrer no vale da depressão. Não nos deixa. Ele manda o anjo, toca. Manda o alimento, come e dorme. Ele manda de novo, levanta e come, porque agora vai caminhar 40 dias no deserto comigo. Quando Deus fez com Elias, que estava na depressão profunda, pediu até para morrer. Deus continua o mesmo. E no contexto aqui, essa mulher perde esse time. Quando volta, versículo 31, agora nós vamos ler. Olha aí. Neste inteirinho, ela discutiu, e ela estava com as maiores fomes e sede da alma dela, estavam todas ali. E Jesus percebeu todas elas. Ela foi matar a sua sede, Jesus falou, se você conhecer, eu ia te dar água. Ela identificando o natural e Deus identificando aquilo que só Deus pode curar. Ela tinha pelo menos 3 coisas na vida dela que estava alimentando e aumentando a sua fome. Ela tinha excesso de passado. Quando Jesus falou com ela, você quer dessa água? Então vai lá e chama o teu marido. E ela falou, eu não tenho marido. Não quis falar. E Jesus disse, disseste bem, porque 5 maridos já tivesse, excesso de passado. Pensa, 5 maridos, pensa. Senhora aí, dona, que tem um marido aí. Se ele está perto, não cutuca não. Mas eu posso falar, a senhora não cutuca, senão atrapalha o espírito. É uma cruz, minha filha, que tem que carregar. Só Jesus na causa. Nós homens não somos fáceis, não. Aquilo que eu falei de manhã, a gente é concentrado numa coisa só, e a mulher faz um monte de coisa e acha que a gente parece que tem problema. Você tem problema de cabeça? Não, é homem, só homem. O homem é focado, faz uma coisa só. Se mandar ferver o leite, vai ficar ali e é capaz do leite ainda derramar. Ué. Alguns poucos homens conseguem fazer umas 2 ou 3 coisas, mas raríssimo, a maioria é tudo igual. Na hora que está assistindo o futebol ou o jornal, é a melhor hora para a dona pedir dinheiro, assinar o cheque, assina aí que eu preciso comprar. Ele assina, não sabe nem o que ele está fazendo, ele quer ver o jogo dele, está trabalhando. Vai, meu filho, vai, aí torce para o time dele, vou falar time aqui não, senão vai desvirtuar o sermão e você vai começar a torcer e vai esquecer de Jesus. Foco errado. Ele vai lá, assina, nem pergunta. Quando passar quase uma semana, ele fala assim, aquele dia você me deu o que mesmo para assinar? Já entrou na conta, já pagou tudo, ele não está nem sabendo. Porque o homem é focado. Essa mulher teve 5 homens, 5. Guerreira. Mas ela estava tudo errado. Porque na lei samaritana e judaica só podia ter 3 maridos, no máximo. Não poderia casar mais. Ela já estava no 5º, aliás, ela já estava no 6º. E Jesus falou assim, e o que tens agora não é teu marido, ou seja, é teu amante. Ela tinha excesso de passado, 5 maridos. Ela tinha excesso de presente. Estava errada na lei, estava errada na sociedade. Isso causa estresse. Toda vez que a gente está com muito excesso de presente, a gente fica estressado. Quando a gente está com muito excesso de passado, de coisas que a gente não conseguiu resolver, de coisas que nós fracassamos, e nós fracassamos muitas vezes, nós não somos Deus. Mas a gente não consegue ficar livre desse passado, e então isso gera depressão.
Mas ela também tinha excesso de futuro, porque ela não sabia, o futuro dela era incerto, não sabia nem para onde estava indo, e do jeito que estava, toda estrupiada, não se existe céu, e ela sabia disso, porque ela fala de adoração, onde que se deve adorar a Deus. Então ela tinha consciência do que deve adorar a Deus, então ela tinha consciência de céu e de inferno. Ela sabia que do jeito que ela estava toda estrupiada, para lá ela não iria. Excesso de futuro, isso nos gera uma tremenda ansiedade. Quando a gente não sabe como é que vai pagar a conta de amanhã, você está aqui no culto, mas está pensando na conta de amanhã e não tem dinheiro. São as 3 maiores enfermidades da alma que têm gerado morte na nossa geração: depressão, estresse e ansiedade. Tem gerado crises de síndrome do pânico, de estado depressivo, de burnout, de muitas outras coisas mais, que tem levado a humanidade ao caos, à loucura, a desistir da própria vida. E Jesus encontra com essa mulher nesse time, no tempo de Deus, naquela fonte de água viva, para dizer: eu tenho a água mais viva do que essa. E então, quando ele apresenta para ela e revela o excesso de passado que ela tinha, quando ela apresenta o excesso de presente que ela tinha, e quando ele promete aliviar o excesso de futuro, ele diz: eu te dou essa água, e essa água que você beber vai jorrar para a vida eterna. Aleluia! Tirou todos os excessos. Ela sai de tal forma, e o texto não narra o que ela testemunhou, mas do jeito que ela testemunhou naquela cidade, trouxe uma multidão atrás dela, para conhecer quem era esse, que conseguiu aliviar dela o excesso de passado, o excesso de presente e o excesso de futuro. A multidão veio para saber. E então, enquanto está nessa história da multidão chegar, nós vamos ler o texto aí, 31, João, capítulo 4, 31, aí, até o 34. Vamos lá? Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida para comer. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele a realizar. Aqui você percebe que os discípulos perderam o time de Deus. Jesus estava ali o tempo inteiro ensinando para eles aquilo que eles deveriam ser. Ser discípulo do rabino Jesus não era só frequentar a escola bíblica dominical, muito mais do que isso. Não era só se tornar um bom presbiteriano, muito mais do que isso. É você andar nas pegadas de Jesus. Jesus estava treinando os discípulos para serem igual a Ele, exatamente o que as Escrituras dizem para nós sermos. As Escrituras não dizem para nós sermos bons presbiterianos e assistir culto todo domingo. As Escrituras dizem que nós, como bons presbiterianos, precisamos transcender muito mais e aprender a viver pela fé, a andar nas pegadas do nosso Mestre Jesus, não só estudar a teologia de Jesus, mas praticar a teologia de Jesus. E quando nós só estudamos, quando nós só ouvimos belos sermões, e não praticamos aquilo que nós ouvimos, nós temos jogado tudo, nós perdemos o time. É a mesma coisa de fazer o bolo e não colocar ele para assar. Bolo maravilhoso, com os melhores ingredientes, mas não pôs ele no fogo, não pôs ele para assar. Não prova, porque não vinga, não cresce. O fermento bom, ele não consegue levedar toda a massa, quando a gente guarda só para nós. Os discípulos perderam o time. Quando eles chegam e falam assim: mas porventura alguém deu comida para Jesus? Perdeu o time. Jesus está ensinando para eles o tempo inteiro a viver por fé, o tempo inteiro a perceber as pessoas. E aqui eu quero parar e voltar no que eu falei de manhã e que eu só pincelei. E a gente precisa prestar uma atenção mais clara. A nossa lâmpada precisa acender a lâmpada vermelha, em alerta máximo com as nossas crianças, adolescentes e jovens, porque é estatisticamente comprovado na sociedade que há um aumento de 200% de
prática de suicídio entre crianças de 11 anos e adolescentes de 17 anos. Pessoas que desistem da própria vida ainda na flor da idade, por falta de ter esperança para viver. Não tem mais. E aí a gente tem colocado essas coisas só em doença. É porque é doença, é porque ele nasceu doente, é porque ele é depressivo, é porque ele é tudo isso que está falando, mas tem uma causa maior. A causa maior é excesso de passado. A causa maior é o estresse do presente, dessa geração que os pais cobram porque eles não foram, ou porque eles não tiveram condição de estudar. Então agora eu estou ralando e estou pagando para você ser alguém que vai ter dinheiro. Pensa na alma desse menino. Nem tem tempo para ele, porque só tem tempo de trabalhar para pagar as contas. Gente que está se perdendo no nosso meio. Nós, assentados do lado da fonte de água viva, aliás, a fonte de água viva, conforme Jesus disse, está dentro de nós. Uma vez que a gente bebe dessa água, ele diz, ele será uma fonte a jorrar para a vida eterna, de dentro de você. Fonte de água viva, amados. Nós temos perdido o time, nós temos perdido essa turma, porque nós não temos olhado para como Jesus olha. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é só para as coisas. O tempo de Jesus é para pessoas. O nosso tempo é para a nossa ordem física. Cansado da viagem, sentou no poço. O tempo de Jesus é cansado de ver gente morrendo vazia. Ele estava cansado, o corpo estava cansado, mas ele deu atenção para aquela mulher, porque ele viu que ela tinha algo que precisava ser resolvido, e era algo da alma. E ele parou. Cansou da viagem, mas não cansou de pessoas. Hoje nós não cansamos de viajar, mas de pessoas, nós não queremos nem estar perto. Confessa, irmão, mas confessa e deixa no nome de Jesus. Essa é a nossa batalha dessa geração, uma cultura infernal, maquiavélica, formada durante séculos dos séculos dos séculos, e não é amém não, é misericórdia, de que coisas são mais importantes do que pessoas. E nós vivemos trabalhando o tempo inteiro e correndo, igual a Marta. Marta, anda inquieta. Pouca coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa nunca lhe será tirada, a quedar-se aos pés de Jesus. Temos perdido o tempo, amados, e por isso temos perdido as pessoas do nosso lado. Jesus continua sendo a fonte de água viva. Ele continua oferecendo essa fonte de água viva a todos que creem. E ele diz, coloca aí para nós na tela, João capítulo 7, versículo 38 e 39. Essa promessa é para mim e para você que crê em Cristo Jesus. Menos do que isso é nada. Olha aí, foi ele quem disse. Vamos lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Versículo 39. Isto ele disse a respeito os que nele, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido. É promessa, irmãos, de um Deus que não pode mentir. Se você olhar o 38, grava isso na sua Bíblia aí, colore ele aí agora. Você postar mais tarde, é isso que a gente tem que postar em Facebook, Instagram, é coisa que gera vida, coisa que gera morte, joga fora, irmão, deleta, sai fora. Para de curtir fofoca, em nome de Jesus. Não precisamos curtir coisa que gera vida. Para de curtir, eu me amo, não quero mais viver sem mim. A pessoa tira selfie a vida inteira, o dia inteiro você fica curtindo, ai que maravilha, ai que não sei o quê, ai que dó que eu tenho dessa turma, que não tem nada para dar de Jesus para o pessoal, que está morrendo do lado deles. Aí quando pula do prédio, do lado deles, liga para nós, pastor, pelo amor de Deus, eu não posso fazer nada, filho. A fonte de água viva é você, como eu. A promessa está ali, não é só para pastor, para presbítero, não. João 7, 38 e 39 e 37, é para a igreja inteira, é para quem crê. E é promessa de um Deus que não pode mentir, e ele não fala Rio. Ô gente, em 1979, eu nasci em 71. Mas eu lembro dessa data, porque nós estávamos no extremo sul da Bahia, de férias. E naquela época não tinha estrada boa igual tem agora.
A gente levava até 3 dias para chegar, se chover, agarrava os carros, tudo lama. Era um negócio para criança, era um negócio fenomenal, de empurrar carro e lama, carro cuspindo. Para o pai deve ser dor de cabeça, mas eu lembro só de coisa boa, de ser lameado, de rapar a mão com a lama para tirar o carro. Naquele período de chuva, o Rio Doce foi no topo de todas as suas comportas, e eles tiveram que abrir as comportas, porque senão o rio ia arrebentar todas as represas. E na minha casa, eu morava numa ilha em pequenas proporções, uma ilha de 10 mil habitantes, não como essa ilha de 1 milhão e não sei quantos mil habitantes. Só do lado de cá, 300 e tantos mil, São Vicente. Entrou 1,80 m de água dentro da minha casa, e ficou por uma semana. E nós tínhamos só a malinha da viagem, das férias. As roupas de ver Deus ficou tudo em casa. Né? Que a gente tem as roupas de ver Deus, que a gente vem no domingo. E as outras roupas é normal para o trabalho, as férias. Então as roupas de ver Deus nossas tinha tudo ficado em casa. Pensa, 1,80 m de água, e quando aquela água abaixou, 60 centímetros de lama. Em todo o quintal, a casa, tudo, nós perdemos tudo. Até hoje, quando minha mãe conta de vez em quando, ela dá vontade de chorar e esconde. Em 79, um rio, nenhuma represa segura ele, se ele resolver transbordar. O Senhor Jesus nos afirmou e diz que quem crê nele, rios de água viva, rios no plural, fluirão e transbordarão e jorrarão de ti. Quem crê e beber dessa água, vai acontecer isso com ele. Nós não podemos perder este time. E a gente perde, e porque todo mundo está igual, a gente arruma uma teologia para se autoexplicar, que nem precisa disso tanto mais hoje, porque nós temos as escrituras, e fica esse monte de gente frustrado, encabrunhado para dentro, do jeito que o diabo gosta, sem fé. Porque é o outro time que nós perdemos. Nós não perdemos só o time da presença de Deus, nós não perdemos o time da santificação de Deus, nós só não perdemos o time da água, do Espírito de Deus, mas nós temos perdido o time da fé. Quem disse isso? Jesus, em Lucas capítulo 18, quando ele começa a dizer, no versículo 1, passa-vos a contar uma parábola sobre o dever de sempre orar, sem nunca esmorecer. É dever de sempre orar, não é para parar, é para orar em todo o tempo. Nós perdemos o time da oração, e por isso temos perdido o time da fé, porque no versículo 8, coloca para nós aí, Lucas 18, versículo 8, por favor. Quando depois dele ensinar e contar a parábola da viúva que importunou o juiz, ele diz, olha aí, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura? Quem está falando é aquele que pode todas as coisas. Ele está dando um diagnóstico. A maioria das coisas que eu tenho falado com vocês aqui, eu não estou aqui julgando ninguém. Só existe um juiz, que morreu como cordeiro. E enquanto ele esteve aqui, ele apontou os pecados, diagnosticando e não julgando. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Zaqueu, desce daí, que eu tenho que comer na sua casa, preciso de algumas coisas. Pedro, você vai me negar? Diagnosticando, ele não está julgando. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Ele não volta como cordeiro mais não. Ele volta sentado no trono, com um cetro de equidade. Ou seja, vai ser imparcial. Então aqui ele está apontando o diagnóstico. Põe de novo aí para mim, Lucas 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem voltar, ele está dizendo da volta dele. Então ele está dizendo o que ele vai encontrar na terra. O seu povo, e um povo quase que sem fé. Pregam as Escrituras e canta aqui na frente aquele cântico que todos nós cantamos. Eu creio que alguns aqui emocionaram. Mas a maioria de nós não estamos vivendo aquilo que nós cantamos. Perdeu o time. A gente emociona com as canções, mas a gente não vive as canções que a gente canta. Que canção, pastor? Eu confio em ti, eu espero em ti.
E eu cantando e falando, Deus, me perdoa, e me ensina a mais confiar em Ti, ensina a mais esperar em Ti, porque a gente canta e confia e espera, enquanto a saúde está bem, enquanto tem dinheiro no banco, descobriu alguma coisa de saúde que o negócio pode levar à morte, entra num desespero, entra numa aflição, ai meu Deus, vou morrer. Uai gente, você não leu isso na Bíblia não? Vai mesmo. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados, cada um deles é escrito e designado pelo Senhor, já está escrito na Bíblia, a pessoa não lê Bíblia. De vez em quando eu pego na surpresa, no susto. Falei, eu estava orando lá em casa, eu estava lendo um texto e eu lembrei de você. Falei, está escrito lá que todos os dias da sua vida estão contados. Seus dias estão contados, negão. Ai, pastor, é mesmo? Quando que eu vou morrer? Eu falei, não sei, mas que está contado, está escrito na Bíblia. Ai, o senhor me deu um susto. É para ter susto mesmo, porque está contado. Não é para ficar fora do susto, não. É para continuar no susto. Porque você deveria perguntar a Deus, quanto tempo ainda falta para eu te adorar, para eu te servir e para eu ser benção na vida dos meus irmãos, porque eu sei que os meus dias estão contados. E eu não posso perder nenhum desses dias com bobeira. Eu não posso ficar vendo porcariada. Eu preciso glorificar o nome do Senhor, e para glorificar eu preciso ser cheio do Teu Espírito, e para ser cheio do Seu Espírito, eu tenho que cortar a minha agenda e aceitar a agenda do Senhor. Ser cheio do Espírito só tem uma receita, é trocar o tipo de conversa que a gente conversa, e começar a conversar sobre coisas de Deus. Lembra hoje de manhã, quando eu falei, que Paulo está dando a direção para a igreja, está dizendo, olha, sede imitadores de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, é Deus que a gente tem que imitar. E depois ele dá uma lista de coisas que não é para a gente fazer. E ele fala para a gente não ficar contando piada, não ficar palavra vazia, conversa fiada que não dá em nada. A tradução toda é essa. Não ficar no meio das embriaguez, não ficar no meio das coisas que o pessoal das trevas faz, nem apoiar o que eles fazem. Não pode nem apoiar. Sai fora desse negócio, para de passar a mão na cabeça. Pecado é pecado. Pode ser do seu filho, pode ser do seu pai, pode ser de sua mãe, pode ser de quem for, é pecado. E aí ele dá, aprendendo a remir o tempo. Desperta dentre os mortos. Ele está dando um diagnóstico da igreja que está dormindo entre os mortos. Não é morto, mas está no meio dos mortos. Levanta e Cristo te iluminará. Aprendendo a remir o tempo, resgatar. E a procurar saber qual é a vontade de Deus para vós. Buscando ser cheio do Espírito. Ele vai voltar. E ele vai te medir, não é pela conta bancária que você tem, não é os 5 pontos de João Calvino que você sabe de cor, não é pela a igreja que você frequenta, não é pelos títulos que você tem, não é por tanto sermão que você pregou, ele vai te medir por fé. Porventura, quando o Filho do Homem voltar na terra, achará fé na terra, achará fé. E nós sabemos que tem 4 tipos de fé nas Escrituras, e só tem um que leva ao Senhor. A fé dos leprosos, 10 foram curados, mas só um foi salvo. Fé vai ser curado, e é curado mesmo. É Deus mesmo. Mas não teve fé suficiente para realmente se render aos pés de Cristo. 9 se lascaram. A fé que faz você tremer de pavor diante desse Deus, é uma fé que os demônios têm. Tiago 2,19. Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E a fé de Nicodemos, até aquele momento. O único fariseu que a gente percebe que Deus tratou com tanto carinho, porque ele reconheceu que o que Jesus fazia tinha que ter Deus no meio, tinha que ter alguém maior. Um homem que era uma biblioteca ambulante, porque ele era mestre dos mestres, tanto que ele era um maioral e foi de madrugada para não passar vergonha, porque era vergonha para um rabino pedir para outro rabino ensinar para ele. E quando ele pergunta a Jesus, Jesus amou ele de tal forma que deu start na vida dele, ao ponto de provocar ele a estudar e reestudar tudo que ele já sabia. Para ele chegar como mestre, ele tinha que passar por toda a escola rabínica, e não era fácil igual as nossas hoje não, nunca foi. E Jesus falou, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você vai ver no final do Evangelho de João, e nós vimos que ele nasceu de novo, aleluia. Agora ele não era só uma biblioteca ambulante de diploma, ele era uma biblioteca cheia da luz do Espírito de Deus.
como Paulo tornou também, quando Jesus o derrubou do cavalo, a luz soprou sobre ele. Mais do que estudar, amados, nós precisamos de luz, da água viva, do time de Deus. Tudo isso que nós fazemos é importante, quando Deus está acima de todas as coisas. Quando nós ficamos usando a Deus para alcançar todas essas coisas, está tudo errado. Jesus mostra para esses discípulos que a nossa fome e sede aponta a nossa real necessidade. Quando eles chegam com comida e falam, eu tenho uma comida para comer e uma bebida para beber. Eu já tenho o suficiente. Mais do que essa vida, nós precisamos ser cheios de Deus. Mais do que resolver as nossas necessidades do dia a dia, nós precisamos resolver a nossa necessidade espiritual e eterna, e da sociedade, porque Deus vai cobrar isso de nós. Deus falou, Ele não falou, vós serão. Aquele que crê, não só o Espírito de Deus já está nele, e as águas de vida eterna jorram de dentro dele, mas Ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, o reino de Deus já está em vós. E Paulo, ele põe isso nas escrituras de uma forma tremenda, em Efésios, e ele diz que ele ora por toda a igreja, para que Deus dê a essa igreja espírito de sabedoria e espírito de revelação, em Efésios capítulo 1, lá no versículo 15 e em diante, e ele falando para que a igreja possa entender a profundidade do chamado da esperança, a profundidade da herança dos santos, a profundidade do poder de Deus, que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, e deu a Ele todo o poder. Usa 4 expressões no grego ali para poder, e ele diz, e esse poder, o todo, o deu a Jesus, e Jesus se fez o cabeça, e o deu à igreja. Lá em Efésios 3:20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder sobrenatural que vai além da razão, que a razão não consegue, nem a ciência nunca vai conseguir explicar, e está dentro de nós, que ele flui com as águas de Deus, à medida que nós estamos no time de Deus, no tempo de Deus, do jeito que Deus quer, como nós vimos hoje de manhã, segundo Crônicas 7:14. É quando nós nos humilhamos de fato e de verdade, como Jesus humilhou. É quando nós buscamos a Deus como Jesus buscou. Com jejuns, com pranto e com choro, com súplicas. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Jesus buscou com súplicas, com choro, e nós queremos ser melhor do que Jesus, orar 3 vezes no dia, uma oraçãozinha de 5 minutos, e quer que as coisas virem na vida da gente do sobrenatural. Nunca vai virar, aí realmente vai ficar essa água barrela aí, só no máximo com estudo e comentário bíblico, e só. Porque a nossa medida não é a medida de Deus. Deus tem uma medida para as coisas, e a medida dele sempre é exagerada, nunca é pouca, sempre transborda, sempre acima do padrão, sempre. É isso que ele passou para os discípulos, e ele diz, isso está em vós, tudo que o diabo não quer que você acorde nessa noite. Pastor, então o que eu preciso fazer? Arrepender, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, como Jesus orou, buscar como Jesus buscou, e se converter dos seus maus caminhos. Mudança de direção, não é passar para a religião dos crentes, não, mudança de conduta. É obedecer o que está nas Escrituras. E para obedecer tem que estar cheio do Espírito. No dia que essa igreja, no nome de Jesus, começar a perdoar uns aos outros, a começar daqui de dentro, perdoar uns aos outros, 70 vezes 7, caminhar a segunda milha, a dar a outra face, a ser o último servo de todos. Ô irmãos, 5 cultos aqui vai ser pouco, porque todo mundo vai ver aonde brotam as águas vivas, e é tudo que a sociedade precisa hoje.
de um lugar onde tira o excesso de passado, onde tira o excesso de presente e aonde aponta que o futuro já está garantido, não tem excesso nenhum, porque o nosso futuro não é um mistério dos mistérios, o nosso futuro é um lugar aonde o nosso Senhor já está nos esperando. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos comer da comida que Jesus comeu. Eu vi um pregador afirmando, e eu concordo com ele, em gênero, número e grau, que no dia que nós tivermos a fome que Jesus teve, nós vamos fazer as mesmas obras que Ele prometeu que nós faríamos. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e farão maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. Ele não hiperbolizou, nem existe isso, mas não é hipérbole de Jesus aquele texto. Aquilo é de um Deus que não pode mentir. O Deus do impossível, que diz que se nós crêssemos, a gente faria as mesmas obras que Ele fez. As mesmas. E as mesmas obras não é só falar da pessoa de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só falar desse Evangelho. As mesmas obras é o que ele deu de exemplo quando João teve dúvida se era um mestre ou se haveria de esperar o outro, e manda os seus discípulos lá. Vai lá e vê se esse é o mestre. Ele já estava preso na fila da morte. A gente ainda tem que esperar o outro, mas ou ele é o Messias. E aí Jesus, naquele momento, o texto diz que ele olhou, curou enfermos, cego, surdo, pregou o Evangelho, voltou para os discípulos de João, fala, volta lá para ele e fala: cegos enxergam, aleijados andam, surdos ouvem, e o Evangelho é pregado a toda criatura. O reino de Deus chegou até vós, as obras do Senhor. Pastor, o que precisamos fazer? Precisamos entender que a nossa fome e sede aponta a nossa real necessidade. Se você não tem fome disso aqui que eu estou pregando nessa noite, você está se alimentando, infelizmente, meu irmão, você me perdoa com o que eu vou falar, só de porcaria dessa vida, e que vai passar. E é por isso que está tão sobrecarregado de passado, tão sobrecarregado de presente, e está com um futuro incerto mesmo dentro de igreja. Porque tem se alimentado de algo que não mata a sua sede real. O que mata a nossa sede real é Jesus Cristo. É sede dEle, é de estar na presença dEle, já quer dar aos pés dEle, é de ouvir a sua voz, de adorá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Mas não é só o final, quando voltar e nós vamos ficar a vida inteira cantando, senta, levanta, cantando, senta, levanta, cantando diante de Deus, porque a maioria do povo pensa que vai ser assim, no novo céu e nova terra. É uma vida de culto a Deus, de adoração a Deus, e quando a gente começa isso, a nossa casa começa a se transformar, não como a casa de todo mundo, mas começa a se transformar como a casa daquele que Paulo mandou a gente seguir e imitar. Imitai a Deus, Efésios capítulo 5, versículo 1. Imite a Deus. E Deus falou que nos últimos dias a casa dele seria chamada casa de oração. Não casa de pregação, não casa de teologia, não casa de cantoria, casa de oração. Eu entendi isso, irmãos, minha ficha caiu. Graças a Deus estou vivo ainda, depois de pastor, mas entendi. E eu tenho orado nesses últimos dias e tenho chorado com minha família. Meu Deus, transforma minha casa numa casa de oração. Que se o Senhor fala que a casa do Senhor ia ser casa de oração, esse negócio deve ser bom demais. Se o Senhor deseja e fala que vai ser, faz isso na minha casa também. Começar de mim, meu Deus, não sei nem como começar, me ajuda. E como eu tenho vivido tempos de alegria, tem luta como qualquer outro. De vez em quando dá uns rusgos lá entre nós, lá, como qualquer outra casa. Mas o que eu tenho notado é que resolve mais rápido, como em nenhuma outra casa. Porque ali é um lugar que se ora quase que o dia inteiro. Precisamos buscar isso de Deus, amados. Porque é só isso que nós temos. Nós não vamos levar isso que nós estamos juntando no dia a dia. Amanhã você vai sair para trabalhar. Sua agenda já está cheia. Até quem é aposentado já tem um monte de coisa para fazer, uma correria doida. Mas se amanhã você não abrir os olhos, outros vão fazer no seu lugar. O dinheiro vai ficar,
e que pena, para dar briga entre os familiares. É o que eu tenho visto nesses últimos anos como pastor. A herança não tem sido como a família de Jó. A única que tinha uma herança enorme e eles celebravam todos os dias juntos, todos os dias juntos. Eu não vejo isso em famílias que têm dinheiro. Eu vejo dando briga quando o pai morre. E muita briga, dentro da igreja. Separa a igreja por causa disso. Se ajunta para piorar a sua família, enquanto você poderia dar um melhor para ela, água viva. Água viva. Você tem que deixar um legado do time de Deus, do tempo de Deus para nós. Nós temos que ser pontuais com Deus, e o que Deus requer de nós é andar na vontade dEle, e a vontade dEle é: sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com todos os homens. Buscai a mim e vivei. Essa é a vontade de Deus. Aquele-se aos meus pés, confia em mim, entrega. O mais eu vou fazer. Ou a gente canta isso tão bonito, e eu quero que a gente cante agora no final. Dá para ser? Aquela música, Eu Confio em Ti. Mas eu queria que você se entregasse nessa noite de verdade. De verdade, a sua enfermidade, as suas contas, que você não está dando conta de pagar, a sua vida que você não está dando conta de administrar, as brigas dentro de casa, não está dando conta de administrar. Eu queria que você desse um passo de fé nessa noite. Eu tenho orado por isso. Falei: Deus, entra com os teus sinais. Eu tenho procurado ser fiel à tua palavra. E a tua palavra diz que aqueles que iam pregar o teu evangelho e fossem fiéis a ti, os sinais do Senhor acompanhariam os que creem. Eu creio. Tenho pedido isso por vocês, para que enquanto a gente cante e adore aqui na frente, vidas sejam curadas aí no banco. Enquanto a gente ora e cante aqui na frente, pessoas sejam libertas de fato e de verdade. Dessa comida que passa, dessa angústia que fica. Nós somos aquilo que alimentamos, amado. Se temos vivido uma vida de angústia, é porque nós não temos feito o dever de casa do nosso Senhor Jesus. Isso aconteceu comigo como pastor, que quando eu cheguei aqui, tem 2 anos e pouco, contei isso já para os irmãos. Falei: Pai, eu confio no Senhor, eu prego sobre ansiedade, eu falo, tem que confiar no Senhor, que o Senhor provê todas as coisas, mas eu estou sentindo uma angústia. O que é isso, Deus? Não estou entendendo. Adorarte, pode vir aqui na frente que eu estou terminando, para a gente cantar. Eu confio em Ti, já prepara a música. Fala qual que é a música, aí já colocar no ponto lá, Israel. Confia em Ti. E Deus falou comigo assim: você prega, mas você não está fazendo o seu dever de casa. Falei: qual? De observar. O meu filho Jesus pregou e disse: homens de pequena fé, observai os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, mas contudo o Pai Celeste os alimenta. Porventura vós não valeis mais do que muitos pássaros ou pardais, dependendo do livro que você abrir para ler esse contexto, dos textos correlatos. Observai as flores do campo, ou os lírios do campo. E nesse dia eu estava passando uma angústia na minha alma tremenda. E então eu peguei, pesquisei no Google, imagens de lírios do campo. E eu sempre gosto dos mais exóticos. Peguei o mais exótico que tem, um lírio negro com laranjado, com um negócio maravilhoso. E coloquei esse versículo: observai os lírios do campo. E postei no meu Instagram. Ali Deus já tinha alimentado minha alma, eu não precisava de mais nada. Mas coincidentemente, ou deucidentemente, o nosso pastor estava voltando de Israel. E trouxe de lembrança para nós, os pastores, presbíteros, um olhinho. Cheiroso. E distribuiu e colocou na nossa mão. Quando eu recebi o meu, eu olhei. Eu não me lembro mais qual que era o meu, mas era o único que tinha daquela espécie. E aí o doutor Cleito pediu: ô, gente, vocês não têm... Eu queria ter desse. Eu falei: aqui, ó, eu tenho. Toma aqui, ó, para o senhor. Ele me deu o dele. E quando eu peguei o dele, eu não sei se ele lembra qual que era o dele.
Mas quando eu li, eu segurei demais, porque homem não chora, né? Na presença de um monte de homem, então, aí, o conselho estava todo presente. Mas me deu vontade de chorar sem parar. Sem parar. Eu fui para casa em lágrimas. Porque o óleo que eu recebi era lírios do campo. Naquela manhã eu tinha falado, Deus, e ele diz, observa. Deus é Deus, amado, nos mínimos detalhes. E daquele dia em diante, de vez em quando eu até perco o ponto e atraso com as pessoas, mas com Deus nunca mais. Eu observo as flores que passam por mim, eu paro. Eu observo os pássaros na beirada daquela praia, eu sento e fico olhando ele se alimentar. Eu sei que eu vou ver a mesma imagem todo dia, mas Deus falou, observai. Homens de pequena fé, vós tem Pai que estás nos céus. Vocês têm Pai. Tempo de Deus. Nós não podemos perder esse tempo na nossa vida. Um tempo de busca, um tempo de transbordar. Nenhum alimento do mundo, por mais saboroso que seja, pode preencher a fome da tua alma. Nada nesse mundo vai preencher o vazio da sua alma. Nada, nada, nada. Por melhor que seja o dinheiro, e por fazer quase todas as coisas que Deus faz. Tanto que Jesus foi o único que chamou e disse que tem uma potestade atrás dele chamada Mamon. Ele tenta dar segurança, ele tenta trazer paz, ele traz alegria, mas tudo que ele traz é passageiro. Traz até vir uma doença incurável. Com todo o dinheiro do mundo e todo o remédio, não resolve. Traz até vir um acidente. Todo o dinheiro do mundo, o avião caiu. Mas quando Deus enche a gente da paz verdadeira, com todas as lenhadas nas costas, amarrado no tronco, injustiçado porque foi apanhado e já era cidadão romano, não poderia ser julgado e sentenciado sem julgamento, foi sentenciado sem julgamento, injusto. À meia-noite, ouve-se as vozes, cantando e adorando ao Senhor. Essa paz o dinheiro não dá, só o Espírito de Deus te dá. E quando você vir aqui na frente, é essa paz que você está buscando. Isso quer dizer, meu Deus, tudo se eu mandar eu largar nessa vida, agora eu vou largar. Inclusive essa ansiedade de ter, e ter mais, e ter mais. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Aprenda a andar no time de Deus. Essa mulher foi curada, a tal ponto que uma multidão foi atrás dela, para conhecer aquele que curou todo excesso de passado, todo excesso de presente, e a livrou de todo excesso de futuro, e deu um futuro certo. Você é luz no mundo. Você tem a luz de Cristo Jesus para tirar o excesso do seu passado. Você não usa, mas você tem. Você está angustiado porque você não dobra o joelho e chora diante de Deus. Fala, Deus, me liberta disso. Me ensina a andar com o Senhor, porque Ele está em você. Ele já está no seu quarto te esperando hoje, no secreto. Mas que pena que você chega hoje e vai ver fantástico, e vai ver um tanto de outras coisas a mais, e quando chega no quarto já é para dormir, ou ficar no tablet, no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, até dar sono e vira, e ele lá no quarto em secreto. O teu pai que está em secreto te ouvirá, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Eu confio em Ti. Vamos cantar? E você, eu quero te desafiar a sair e dar um passo de fé. Falou, Deus, é comigo. Eu quero orar por você nessa noite. Enquanto eles cantam, você sai. Não vou ficar fazendo apelo. Deus falou, irmão. Falou, é comigo, Deus. Eu não quero perder mais o tempo do Senhor na minha vida, não. Vamos cantar. Eu confio.
presbíteros na frente, por favor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te bendizemos, te adoramos. Despede-nos com a tua doce paz. Despede-nos, ó Pai, na certeza que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Um Deus que quer mudar a nossa história. Um Deus que quer tirar os entulhos da nossa alma. Para que as fontes de água viva jorrem de dentro de nós. Para trazer vida, não só para nós, vida em abundância. A jorrar para todos que encontrarem conosco durante essa semana. O teu povo precisa acreditar na tua palavra. Em que há uma fonte inesgotável do Senhor na vida deles. Pecadores como são, sim, mas lavados e remidos no sangue de Cristo. Por isso águas vivas. Por isso jorram. Pelo preço que o teu filho pagou. Que essa semana seja uma semana diferenciada para o teu povo, aonde eles forem. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles se sintam diferentes, muito mais do que isso.
Tire todo o espírito de covardia do meio deles, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Repreenda de nós no nome de Jesus. E enquanto essas águas vão jorrando e brotando vida e curando as nossas vidas, e aonde nós passarmos, que pessoas possam ser abençoadas no poder do nome de Jesus Cristo. Que os teus filhos tenham a coragem e a intrepidez de orar por pessoas, de abraçar pessoas, de sorrir para as pessoas, de dizer que há sim alguém que carrega os excessos da vida, e o nome dele é Jesus. Tira o excesso de passado, tira o excesso do presente, e manda a gente aquedar-se aos pés dele e esperar o livramento. Tira a incerteza do futuro e nos enche da presença dele. Não tem dinheiro que compra isso. É o teu Espírito soprando em nós e através de nós. E o Senhor disse que é o teu povo que tem esse poder. É o teu povo que liga e desliga. É o teu povo que ora e o Senhor responde. É o teu povo. Não porque merecemos, mas porque teu filho mereceu e pagou aquele preço na cruz por nós. Foi dado a nós. Cabe a nós cumprir o tempo e o modo do Senhor. Que possamos ser imitadores do Senhor e não das pessoas deste mundo. Que possamos parar de olhar para o lado e acomodar e aceitar essa mediocridade que nós temos vivido, de olhar e ficar satisfeito porque o outro é pior do que nós, então eu ainda estou melhor. Não, Deus, a nossa medida é o Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus. Transborda-nos, ó Pai. Visita os lares, os sonhos. Transforma essas casas em casas de oração no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu lhe suplico, meu Deus, traga os filhos dessa igreja de volta em nome de Jesus. Todos eles, nós não abrimos mão. Nós somos mais do que 2 ou 3 aqui, clamamos a Ti, nós suplicamos a Ti. Traga os filhos dessa casa de volta em nome de Jesus. Do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Mas suplicamos, traga no nome de Jesus. E suplicamos mais uma vez nesta casa, meu Pai, visita essa ilha no poder do Teu Espírito, a tal ponto que toda, ó Pai, região em volta dessa ilha seja atingida pela presença e pelo poder do Senhor. O Senhor já fez isso em Atos dos Apóstolos. O Senhor já fez isso nos grandes avivamentos, inclusive numa ilha, mais de uma chamada Ilhas Hébridas. O Senhor conhece muito bem elas, porque o Senhor desceu naquele lugar, a tal ponto das pessoas se arrancarem dos bares e das boates e correrem para dentro das igrejas, porque a presença do Senhor era sobrenatural naquela ilha. Faz de novo, Pai, no nome de Jesus. Olha para a ilha de São Vicente em nome de Jesus. Desperta todas as tuas igrejas que estão firmadas nessa ilha no nome de Jesus. Todas as igrejas, Pai, independente da bandeira, que confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, desperta essas igrejas no poder do Teu Espírito. No poder do Teu Espírito. Faz essa ilha diferente, Senhor. Que possamos ter o privilégio de chamar da ilha da glória do Senhor, a ilha da visitação do Senhor. Hoje somos conhecidos como a pior cidade dessa região, mas o Senhor, quando visitar, Deus, a história vai mudar. E nós clamamos, por isso somos mais do que 2. Nós acreditamos que o justo viverá por fé e não pelo que vê. Nós vemos o caos aí fora, mas o Senhor vê vida e vida em abundância. Por isso precisamos de transbordar do Teu Espírito, para que rios de água viva fluam nessa ilha, no poder do Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa data, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar neste culto, em que o Teu Espírito soprou em nós e através de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Dê um abraço na pessoa do seu lado. Que a graça do